E olha, o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, primeiro de 2025, foi apresentado há algumas horas e trouxe mudanças relevantes. Uma que chama muita atenção fica em relação aos estoques norte-americanos de passagem da safra 24-25, que tem uma redução de 12 milhões e 800 mil toneladas para 10 milhões 340 mil toneladas, além de uma redução na estimativa de produção dos Estados Unidos, agora estimada em 118 milhões e 840 mil toneladas. O que isso significa? Significa que tem estoques globais, no caso da soja, mais baixo, e também a confirmação de outros números. Não mexeu nos números do Brasil, da Argentina e manteve aquela expectativa de importação, no caso da soja, por parte dos chineses. E algo muito parecido aconteceu com o milho também, os estoques reduzindo. Mas quem vai falar para nós a respeito dos efeitos desse relatório que foi apresentado nesta sexta-feira é Wlamir Brandalize. Brandalize, esse relatório, esses dados eram esperados. Já aproveito para desejar um ótimo ano novo para você, é a primeira vez que a gente se fala nesse ano. E era esperado que viesse com esses dados, com essas reduções tão importantes nos estoques de milho e soja. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, feliz ano novo para você também, que tenhamos aí um excelente ano, muita saúde para trabalhar. Não era esperado, Fabiano, por isso que o mercado hoje ele puxou bem as cotações, né? O mercado não esperava que viesse um corte na safra americana, não esperava que o USDA ia manter a safra brasileira. Uma semana e meia atrás, os dados aí do USDA Brasil apontavam que poderia vir uma safra de 171 a 172 milhões de toneladas e não 169 do mês passado. Lá na Argentina também existia um risco de ter um leve aumento da safra. E, na realidade, para mim, fez uma surpresa, porque eu, com 40 anos de história, de ficar acompanhando o USDA, o primeiro relatório que eu achei um relatório realista, vamos dizer assim. Ele trouxe dados reais da semana, vamos dizer assim. Isso impactou no mercado, né? Quase 3% de alta aí, nós. Trouxe novos patamares, melhorou o nível de suporte, ele levantou o nível de resistência. Então, o ambiente para o produtor, esse relatório, o produtor brasileiro geralmente ele mete o pau no USDA, né? Esse relatório, o produtor brasileiro tem que mandar uma garrafa de vinho lá para o pessoal do USA, porque trouxeram números muito reais e isso é benéfico, porque traz novos patamares, né? Nesse momento que nós vamos com a colheita, esse é um momento que tem safra desde o sul, aí do Mato Grosso do Sul até parte do Rio Grande do Sul, tem perdas importantes. Então, esse relatório veio numa hora boa para segurar a pressão negativa que as cotações estavam mostrando. Eu vou até fazer um comentário aqui. O nosso telespectador é produtor de soja em Cascavel, no estado do Paraná. O Alexandre Ortiz Ponzo está dizendo, ele afirmou, tá, que isso aqui já é feito da nova administração norte-americana com Trump presidente. Ele fala aqui, escreve em tom de brincadeira, mas não é comum ver um departamento de agricultura com seus relatórios mais agressivos, né, sobre alguns aspectos e, de repente, começando a refletir no momento real, né, aquilo que o mercado está dizendo. Esse cenário, ele dá para dizer que tira um pouco da lama os números que estavam sendo praticados, né? Agora, logo que os números foram apresentados, nós tínhamos altas de 3% para a soja, agora maneirou um pouco, mas continua com altas muito interessantes para os negócios com a oleaginosa, tirando como exemplo. Esse cenário melhora a situação da soja negociada em Chicago. E olhando para esse dólar nosso hoje, 6,9, 6,10, ele abre novamente alguma oportunidade para esse produtor brasileiro, Brandalize? Com certeza, ele abre oportunidades. E se a gente avaliar esse relatório com tudo que a gente tem ainda para negociar, a gente pode apontar aí que o USDA ele criou um suporte para o Brasil perder, vamos dizer assim, para o Brasil perder, não vamos dizer perder, deixar de perder, pelo que eu fiz os cálculos aí, se a gente continuasse no jeito que estava e na possibilidade do USDA trazer o relatório
que é que eles fizeram o levantamento antes do Natal, que a situação não estava tão boa, que estava boa aqui no Brasil ainda, e eles atualizaram os dados agora para a primeira semana de janeiro, dentro do que está acontecendo. Eu calculo que nós estamos deixando de perder aí uns 3 bilhões de dólares com essa safra de soja, porque o mercado ele sai daquele patamar que estava no suporte 9,50, agora veio para o suporte 10 dólares. A resistência estava 10,5, agora passou para 11, e a gente poderia aí perder o suporte de 9,5 e ir para 9 nos próximos dias, em cima do avanço da colheita, se o USDA viesse confirmar um quadro de folga de sobra de soja, tivesse aumentado a safra brasileira, porque o mercado financeiro ele gira em cima do relatório do USDA, mesmo que seja um giro de curto prazo, mas ele gira e ia pressionar a cotação para baixo, né? Ao contrário, puxou as cotações aí na faixa de 15 pontos, 20 pontos positivos. Então, ele trouxe um ambiente melhorado e um ambiente real. Então, agora o produtor ele pode ver posições aí, vamos dizer assim, para o produtor, isso dá uma condição de melhorar 3 a 5 reais por saca. Então, o produtor faz a conta, 3 a 5 reais, se ele vai ganhar na média a mais, só com essa condição de nova oferta e demanda mundial, ele dá um ambiente aí para o produtor, por exemplo, produtor que seja um produtor aí de 1.000 sacas, que é um produtor mini, ele já tem de 3 a 5 reais a mais no seu orçamento. E o produtor de 10 mil sacas, hoje a situação 30 a 50 mil a mais do caixa. E aquele de 100 mil sacas, vê como é que é o efeito cadeia. É por isso que hoje, nessa condição que o USDA trouxe, dificilmente o mercado vai pressionar muito para ir lá voltar aos 9,5. Ele vai tentar trabalhar o 10, de 10,5 dentro dessa janela, com a resistência ainda nos 11, mas com um ambiente muito melhor, né? Dá uma condição para o produtor mais tranquila para respirar, né? Porque nós vamos chegar na safra e tem fator que vai ser negativo. Nós vamos continuar tendo prêmios negativos e provavelmente mais negativos, porque nós continuamos tendo os mesmos problemas, os portos são os mesmos, as rodovias são as mesmas, os caminhões são os mesmos, o ambiente brasileiro de logística é o mesmo, mas a condição do mercado internacional agora mais ajustado, com safra menor americana, com estoque americano menor, estoque mundial menor, tudo isso ele vem a criação de um fechamento de semana, essa primeira semana efetiva. Eu estou gostando da primeira, muito negativa, né? Estava sinalizando uma semana que ia fechar ruim. Estamos ali encilhados, voltando aí, sinal de que nos próximos dias. E, Brandalize, né, dando esse sentido um pouco mais animado para o mercado, estou olhando aqui os negócios com milho em Chicago. Milho em Chicago subiu ainda mais. Nesse momento, a gente tem a posição de março aqui, está apontando para mim, alta de 3,28, 4 dólares e 71 cents bushel. Maio, 4,79, né? Agora deu uma variadinha, foi para 3,22 de alta a posição de maio, mas assim, altas que estão acima de 3% ali no milho, ali a posição de julho sobe 2,99%. Esse cenário que a gente tem para o milho, ele também se aproxima com o da soja, como é que ele mexe num mercado em que o Ministério da Agricultura da China teve ali uma declaração entre essa quinta e essa sexta-feira, dizendo que vai importar menos milho na campanha 24-25? Olha, Fabiano, a China ela joga, como é a grande importadora, né? Ela está jogando a favor dela, né? Você faz parte da tática. Né? Questão que a China vai bater recorde histórico de demanda, né? Mais de 313 milhões de toneladas, segundo o USDA está apontando aí. A guerra comercial com o Trump certamente vem e vai ter dificuldade de comprar milho americano, vai ter que comprar de outros. A safra de milho da Rússia e da Ucrânia, que são pontos que a China normalmente se apega para comprar milho, nessa nova temporada tem riscos, né, por causa do inverno muito longo, dificuldade das lavouras deles. A safra americana foi reduzida também como um fator positivo. E tem um fator importante, né? O petróleo continua crescendo a nível global
E com o Trump no governo, é bem provável que o petróleo vai se firmar ainda mais, né? Porque o mercado internacional vai ficar nervoso, a economia vai ficar nervosa, e isso traz apelo positivo para o etanol de milho americano, né? Então, eu acho que o milho tem fatores maiores do que a própria soja na linha positiva, né? O ambiente do milho melhorou, as cotações que nem você citou, todas elas acima de 4,5, né? E há a possibilidade de, em algum momento, nós termos bater aí os $5 lá em Chicago, porque o ambiente do milho está bem melhor do que o próprio ambiente da soja, que melhorou hoje. O ambiente do milho em si ele vem mais positivo aí nesse ano, por causa que se você pegar aqui o próprio relatório do USDA, ele mostra que a nível global a produção é 1 bilhão 214 e o consumo 1 bilhão 238,5. Então, uma diferença muito grande de consumo além da produção. E não há garantia que a nova safra vai compensar, porque o mundo continua crescendo a demanda. Então, nós vamos recuar estoques aí de 317,5 para 293. Depois de muito tempo, os estoques mundiais vão cair abaixo de 300 milhões de toneladas. E a tendência é continuar caindo o estoque, né? Porque a demanda mundial de ração é recorde, a demanda brasileira de milho para ração é recorde, a demanda de etanol, de milho para etanol a nível global é recorde, para o Brasil é recorde, a demanda americana deve crescer. E outro fator importante que eu acredito que ainda vai ser positivo para frente é que o Trump não vai prejudicar o produtor americano, porque a maioria dele é a favor do Trump. O que ele pode fazer? Ele pode começar a melhorar o ritmo da mistura do etanol de milho americano na gasolina americana. Então, para diminuir a dependência de importações americanas de gasolina e de petróleo. Então, isso traz aí um ano, talvez seja um dos anos muito bons que venha pela frente para o produtor de milho, principalmente que agora que ele está se planejando para a safrinha, né? Para ele fazer uma boa safrinha, colher uma boa produtividade, porque as cotações a gente vê aí, a B3 já está ali no março caminhando para ir para os 80, né? Hoje estava acima de 77, 78 e está caminhando para ir para os R$ 80 ali no março, que é uma cotação maior do momento. Então, o ambiente do milho, o relatório veio confirmar, e se a gente avaliar friamente, mesmo com essa indicação do próprio USDA aí, de que a China irá importar menos, a projeção é 13 milhões e antes era 14, eu acho que esse dado aí, quando ele decorrer o ano, os chineses vão surpreender, né? Porque os chineses, eles estão vendo os estoques caírem, já tiveram estoques de 230, 240 milhões de toneladas de milho em casa, agora caminha para 206 nesse relatório do USDA, e eu acho que em tempos de guerra comercial com os Estados Unidos, a China vai tentar trabalhar com estoque de alimentos altos para não correr risco de abastecimento para eles, né? Porque eles são muito dependentes de importação do agronegócio, de alimentos, né?